Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Iniciaremos a reflexão desta noite com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, que fala em convém refletir. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda, na boa experiência, espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de imorredoura oportunidade. E forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação energética. Entretanto, sempre que é possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se provavelmente não realizará coisa alguma. Então, nesse momento, eu convido a todos que fechemos nossos olhos por uns instantes. Nesta noite de reflexão, com a espiritualidade aqui nos amparando, pedimos a você, Mestre Jesus, nosso amigo, que Tu nos conheces tão bem e sabe das nossas enormes dificuldades, as dificuldades que temos para estar alguns instantes contigo. Mas o esforço pessoal em buscar-te ao longo das diversas existências, hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais em vossos ensinamentos. Ampara-nos nesta noite, através dos vossos benfeitores, nesta noite de estudo, enriquecimento, através da palestrante que nos faz companhia. Mas também nós te pedimos que, diante de nossas ansiedades, necessidades, possas acalentar o nosso espírito através da tua mansidão. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Então, para essa noite, quem fará a reflexão é a Priscila, que vem de Catanduvas. Seja bem-vinda, Priscila. Uma boa palestra. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, vendo alguns rostos já familiares, que a gente vai se familiarizando. Estava conversando antes com ela e dizendo que a nossa casa lá em Catanduvas, ela é bem pequenininha, sabe? Pequena no plano físico, né, a gente fala. Então, é uma conversa mesmo, são poucas pessoas, a gente atende, sei lá, 15, 20 pessoas por noite. E para mim, vir aqui falar no microfone é um tanto quanto desafiador. Hoje eu estou menos ansiosa, mais calma, mais à vontade na casa também, né? Então, eu fico feliz por isso, pela oportunidade de estar aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema que é
capítulo 4 do Evangelho, no qual o Kardec vai falar sobre a reencarnação, né? E falar sobre a reencarnação e sobre a família, os laços de família na reencarnação. Então fica o convite para quem quiser fazer a leitura depois desse capítulo do Evangelho. E antes de falar especificamente nos laços de família, é importante para a gente compreender a questão da reencarnação. Nesse capítulo, vai ter lá no Evangelho a seguinte definição sobre reencarnação. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um outro corpo especialmente formado para ele, e nada tem em comum com o antigo. Ou seja, esse corpo que nós vestimos hoje, né, que veste o nosso espírito, é temporário, né? A gente está fazendo uso dele. Quando a gente desencarnar e encarnar novamente, nada vamos ter, né, de semelhança com esse corpo. Vai ser um novo corpo. E nessa oportunidade de ter um novo corpo, como é que fica a família? Será que a minha família vai ser a mesma? Vai ser outra? Né? E a doutrina espírita nos traz, eu acho que um ponto bem importante é entender, traz esse conforto, esse consolo da reencarnação. Porque para quem não acredita em reencarnação, com a morte encerra tudo. Ou vai para o céu e para o inferno. Né? E como é que uma mãe, ou um pai, ou alguém, como é que a gente vai estar um no céu e outro no inferno? A gente não vai encontrar que consolo é esse. Né? Que mãe que fica feliz tendo um filho distante, longe, sem a possibilidade de estar perto, né? Para nunca mais, acabou. E essa doutrina vem nos trazer o esclarecimento de que a morte não é o fim, de que a vida continua. Né? E como que continua e como que esses laços de família vão permanecer depois do nosso desencarne ou com uma nova reencarnação. E é isso que vem trazer no Evangelho. Ele nos esclarece que os nossos laços de família, eles não são destruídos, nem com a morte, nem com a reencarnação. Eles permanecem, né? E mais, esses laços, os laços de amor, porque muitas vezes as nossas ligações, até mesmo com familiares, não são totalmente de amor, de afeição recíproca. Às vezes existem ligações que são totalmente materiais. E aquilo que é material, ou às vezes a gente se afasta de pessoas ao longo dessa vida mesmo, né? E assim vai ser com familiares, né? Às vezes a gente não tem afinidade nenhuma e tudo bem. Mas com aqueles que a gente ama, que a gente tem carinho, tem afeição, essa ligação vai permanecer, mesmo com o desencarne, né? E lá no Evangelho, ele vai nos esclarecer também o seguinte, que no espaço, ou seja, no plano espiritual, na erraticidade, as famílias, elas formam grupos que se unem pela afeição, pela simpatia. Então, os familiares se unem no plano espiritual. São constituídas as famílias no plano espiritual. E aí, para compreender esse contexto, a gente pode lembrar, para quem já leu o livro ou assistiu o filme Nosso Lar, do Lísias, né? Da família do Lísias, da irmã Laura. O André, quando chega no Nosso Lar, ele fica um tempo no hospital e depois ele vai conhecer a colônia, vai entender que tudo que tem aqui na Terra tem no plano espiritual. E lá ele se depara com a casa do Lísias, que era o enfermeiro que estava acolhendo ele ali, se tornam grandes amigos. E a mãe do Lísias acolhe na casa dela e vai contar, olha, nós temos essa casa aqui. Essa casa aqui, quem construiu, quem conseguiu projetar ela foi o meu esposo. Na última encarnação, nós estivemos juntos e ele faleceu quando eu era muito jovem. Eu fiquei viúva muito jovem, cuidei dos meus filhos, passei por muitas dificuldades. E aí, por 18 anos, nós ficamos afastados.
E ele ficou aqui, construindo essa casa. Eu brinco que a gente tem o sonho da casa própria, tanto aqui quanto no plano espiritual, né? A gente quer ter a casa própria, né? E lá também, eles têm a casa deles. E ela vai desencarnar, encontra com o marido, eles têm a casinha deles, os filhos vão desencarnando, eles ficam juntos lá em nosso lar por um bom período de tempo, né? Aí, em algum momento, ela e o esposo vão dar uma consultada lá no passado deles, nos livros lá das últimas encarnações, e percebem que tem vários débitos ainda a saldar. E aí, o que vai acontecer para saldar esses débitos? Como que a gente salda? Reencarnando novamente. E aí é planejada a reencarnação dos dois. O marido vem antes e a mulher vai se programar para vir depois. E assim como quando a gente morre, né, quando um familiar nosso desencarna, a gente sofre, quando vai encarnar também, né? Porque tem a dor, o sofrimento de se afastar daquele familiar. Aquela mãezinha estava preocupada com a encarnação dela, como é que ia ser, preocupada com os filhos que iam ficar, mas ela recebe todo o amparo da espiritualidade e a informação de que os filhos e aqueles familiares que iam ficar em nosso lar iam auxiliar eles durante a jornada terrena. Ou seja, o vínculo, o laço, por mais que por vezes a gente esqueça, quem será que está lá, né, no plano espiritual? Ele permanece, ele existe. Os nossos familiares, espíritos amigos, permanecem conectados conosco, né? E, além disso, a gente tem a informação no Evangelho de que na reencarnação, né, na encarnação, o planejamento muitas vezes se dá reunindo-se novamente em família. Ou seja, aquela família que desencarnou vai encarnar junta novamente, né? Num mesmo círculo, muito próximo. Já que, na maioria das vezes, essas encarnações são para quê? Para a gente evoluir, para a gente melhorar. Na nossa família estão as nossas maiores provas, os nossos maiores desafios. A gente não vem junto por acaso, né? Então, eles vão se reunir novamente numa futura encarnação. No nosso lar também tem um exemplo do próprio André Luiz, da família dele, da mãe dele, né? O André Luiz chega em nosso lar, não encontra com a mãe, quer muito saber da mãe, e depois a mãe dele visita ele, porque a mãe do André estava em esferas altíssimas, era um espírito super evoluído. E ela vem visitar o filho. E esse filho questiona, tá, mãe, e cadê toda a nossa família, né? Ele queria saber, cadê meu pai, minhas irmãs, onde é que eles estão? E aí a mãe vai contar o que é feito da família, né? Bom, André, o teu pai, ele está no umbral com 2 amantes dele. Ele está envolvido ali nas teias daquelas relações que eles tinham na Terra. Eles estão ainda envolvidos. Tem débitos ali, tem muita coisa. Eles estão envolvidos lá no umbral. A gente tem tentado auxiliar ele, mas eles não conseguem. Estão envolvidos naquela situação ainda. As tuas irmãs, a Clara e a Priscila, minha xará, também estão no umbral, mais ligadas à terra. Tinham um apego à crosta da terra. O livro não fala se elas tinham família ou o que levou elas a estar tão apegadas à terra. Mas eu quero crer que seja em virtude daqui a pouco do apego aos familiares, ao material, enfim. E tinha uma outra irmãzinha do André Luiz, que desencarnou ainda criança, que estava em nosso lar quando a mãe do André desencarnou, e juntas trabalharam por muito tempo amparando a família terrena. Ou seja, mesmo enquanto o André estava encarnado, a mãe e a irmã estavam acompanhando a família, amparando a família. E assim acontece com os nossos familiares que têm condições, né, que estão em condições, estão em esferas mais altas, eles estão sempre nos amparando. Sempre. E aí a mãe dele vai contar, mas olha, a Luísa ficou comigo aqui muito tempo, só que ela precisou reencarnar. Porque lá na Terra a coisa não estava boa, a nossa família, alguns familiares estavam passando por muita perturbação.
E ela, num gesto heróico e de renúncia, sublime renúncia, fala isso no livro, ela resolveu reencarnar para ajudar a família. E aí vem a resposta nisso, eu comecei a pensar assim, quantas crianças que às vezes chegam na família assim, que é aquele presentinho, né? Que traz, que muda a família, né? Claro que toda criança, né, faz isso. Não liguem porque eu não sou mãe, mas ainda não sou mãe, então eu tenho essa, mas toda criança traz luz para um lar, mas tem crianças que parece que vêm com um propósito, né? Elas movem todo aquele ambiente, né? Para que haja daqui a pouco mais entendimento, enfim. E aí, essa foi a irmã do André Luiz. A mãe dele estava lá tentando intermediar pelo pai, tirar ele do umbral, mas não conseguiu. E aí, um tempo depois, a mãe do André Luiz volta a conversar com ele, visita ele e vai falar para ele: olha, André, eu vou reencarnar. Eu e o teu pai vamos reencarnar enquanto casal novamente, e as amantes dele vão ser nossas filhas. Eu vou acolher elas como nossas filhas. E aí o André fica, meu Deus, mãe, mas como, né? Tipo, é uma teia, elas é tanto mal, não. Para que haja reajuste, para que haja entendimento, para que teu pai consiga evoluir, eu vou reencarnar com ele novamente. Imagine o desafio dessa encarnação, né? Então, a gente não volta aqui como família só com quem a gente de fato já tinha laço, mas, né, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar essa história do André Luiz, e por isso que a gente não sabe quem são nossos pais, nossos filhos, mas é ali, nesse ambiente que tem mais amor do que numa família? Que uma mãe acolhe uma filha do que dentro de um lar. Será que ia acolher essa amante se fosse fora de casa? Sabendo dessa situação, não iria. E aí vem nessa condição. E imaginem para essa mulher o que espírito evoluído que é esse que aceita uma situação dessa. Né? Então, o nosso lar, assim, ele traz muito conhecimento, muito entendimento de vários assuntos. Assim, eu acho que qualquer assunto quase que a gente vai falar dentro da doutrina espírita, em nosso lar a gente encontra muito esclarecimento. Prosseguindo no Evangelho, ele deixa bem claro que mesmo que uns estejam encarnados e outros não, eles continuam unidos pelo pensamento. Porque a gente pensa nas pessoas que desencarnaram, né? A gente lembra, cada pouco está lembrando, eles também estão pensando em nós. Mas é importante a gente tentar nutrir bons pensamentos e o entendimento, por mais difícil que seja, de que esse afastamento é temporário. Que bom lembrar com carinho e com amor, sem, ai meu Deus, por que você não está aqui? Lembrar das coisas boas da pessoa, né? Claro que tem todo o processo de luto, mas outro dia eu olhava meu celular, a minha avó desencarnou há um pouco tempo, e as fotos dela, vendo momentos bons que a gente viveu junto, isso é tão bom. E nesse momento eu tenho certeza que quando eu penso nela, ela também está pensando em mim. Chega lá, aquela saudade gostosa, ou às vezes a gente lembra do nada, das coisas daquela pessoa. E é isso que é importante a gente nutrir, esses bons pensamentos, né, pela pessoa que já desencarnou. Seguindo o livro, o Evangelho, ele vai deixar claro que nas famílias existem a união e a afeição entre os parentes, muitas as simpatias, porém, às vezes tem um familiar que a gente não gosta, que existe uma antipatia, que é totalmente diferente da família, parece que está deslocado ali na família, né? E toda família tem isso. E aí a gente fica pensando, meu Deus, por que essa pessoa, não consigo me dar bem com essa pessoa, ou essa pessoa, não sei por que ela está aqui na nossa família, né? E aí o Evangelho deixa bem claro, né? Que quando a gente fala isso, achando que essa pessoa não é da família, realmente pode não ser da família, né?
Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que supõe-se. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com um duplo objetivo. Então, vem pessoas estranhas para a nossa família por quê? Primeiro, prova para uns e para outros. É uma prova que está ali no nosso lar. E outra, como meio de progresso. Para que a gente possa se adaptar àquele indivíduo. Para que a gente possa crescer junto. Para que daqui a pouco, se esse indivíduo tem uma má tendência, a gente possa tentar ajudar a trazer ele para o caminho do bem. Então, não é, eu falei antes e eu vou repetir, que não existe acaso nas famílias. Que às vezes a gente pensa, meu Deus, por que esse pai, essa mãe ou esse filho? Por quê? Nada é o acaso. O tio chato, a tia chata, todo mundo tem, né? Problemas na família. Tomara que eu esteja falando errado, né? Que ninguém tenha, mas a gente sabe que não é um mar de rosas, que às vezes tem alguém difícil. Mas esse alguém difícil é justamente para a gente aprender, né? Tem um livro do Chico que é Leis de Amor e tem o seguinte questionamento: todo laço de parentesco possui razão de ser? E o Emmanuel esclarece: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nada é por acaso. Ninguém está na nossa vida por acaso. Muito mais os nossos familiares. E nesse mesmo livro, ele esclarece o seguinte: que precisamos para vencer na luta doméstica? O que a gente precisa, então, para enfrentar esses parentes difíceis, para conseguir dentro do nosso lar viver com harmonia, viver em paz, tolerar uns aos outros? E ele traz a receita: devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola de reabilitação e do reajuste. Então, a primeira escola é ali dentro de casa, né? Os pais como professores, aprendendo, acolhendo os filhos. Então, é desafiador, é claro, para todos nós, mas é o convite que o Evangelho nos faz de aprender, né, diante dos familiares que a gente tem, e entender que não é por acaso e que os que já desencarnaram, em algum momento a gente vai se reencontrar. Quem sabe vai vir de novo como pais, filhos, tios, vai vir novamente, porque geralmente a gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue resolver numa vida, daí tem que vir de novo, aprender mais um pouquinho, né? Numa outra vida. E aí, no nosso lar também, tem o caso de uma irmã, a Paulina, que vai encontrar com o pai também. O pai desencarna, essa filha vai encontrar com ele, vai acolher ele. E o pai tinha falecido, estava com raiva dos filhos, tinha ligação ali, problema de dinheiro. E ela esclarece o pai que Jesus recomenda que nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. É na consanguinidade, é na família que a gente aprende o verdadeiro amor. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou maternidade do mundo, a fim de que aprendemos a fraternidade sem mácula. Aprendemos a dar o nosso melhor. O lar terrestre é um cadinho de purificação dos sentimentos. Então, está ali, no nosso lar, as nossas maiores oportunidades de aprendizado. Antes a gente estava conversando também que esses laços de família, às vezes, a gente não reencarna com os mesmos familiares na mesma família. Mas a gente encontra uma pessoa
que não, a gente tem um apego, a gente não sabe explicar, não sabe dizer. Parece que é irmão, parece que é... Não sei do que, mas o que é isso, né? O que a doutrina espírita nos esclarece? Que é possível que tenhamos sido parentes, familiares daquelas pessoas, ou muito amigos em outra vida mesmo. E isso explica, porque às vezes a gente vê uma pessoa uma vez e parece que a gente conhece há anos, né? Fica, ou até o semblante da pessoa, por mais que a gente saiba que não é o mesmo corpo, mas é um espírito, é uma ligação espiritual. E isso é muito gostoso quando a gente tem isso, né? Então, é isso que eu tinha basicamente para falar sobre os nossos laços de família. Ter esse entendimento, eu acho que nos traz consolo, nos traz conforto. Eu não quero que daqui a pouco ninguém saia daqui hoje questionando assim, meu Deus, o que será que meu filho foi? Ou o que minha mãe foi? Não, gente. Se fosse para isso, a gente viria com esse entendimento. Eu acho que aproveitar ainda mais a oportunidade, por mais desafiador que seja, por vezes, alguns relacionamentos. Falo por mim, mas que a gente possa dar o nosso melhor. Porque nós estamos tendo essa oportunidade de ter esse conhecimento, né? E que esse evangelho também sirva de consolo para nós que os nossos familiares já desencarnaram, para a gente saber que daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo. Que é como se fosse uma viagem, mas é uma viagem longa. Em algum momento a gente vai se encontrar, vai dar aquele abraço gostoso, matar aquela saudade. Quando a dor estiver muito grande, pode antes de dormir pedir, meu Deus, se for possível que eu me encontre com aquele familiar hoje, durante o meu desdobramento de sono, que a gente possa conversar, que a gente possa dar um abraço gostoso. E com certeza a espiritualidade nos permite isso, né? Então, é incrível, assim, eu falo que eu tenho uma ligação muito grande com a minha avó, assim, às vezes a gente está falando alguma coisa lá, eu lembro de alguma coisa que ela dizia. Outro dia tinha uma criança lá, um nome para oração, de uma criança que não conseguia dormir à noite porque tinha medo. E quando eu era criança, eu tinha medo de dormir. E a minha avó me falava para eu ler um salmo, que era Salmo 91, se eu não me engano. Que fala daquele que tem medo do temor da noite e tal. A minha avó era evangélica. E aí, na hora, assim, eu lembrei dela, sabe? Falou da criança não conseguindo dormir, eu lembrei dela, sabe? Eu falei, leia esse salmo, a minha avó falava para mim. E para mim serviu, né, de consolo quando eu era criança. E é isso, né? Olha e vocês também têm muitas coisas gostosas dos avós, dos pais. Então, essas coisas boas, né? E ela deve ter ficado feliz quando ficou sabendo disso. Ó, tua neta tá lá falando isso, quando eu falo dela, né? Eu fiz esse evangelho e eu estava dizendo, outro dia numa outra casa, que a minha avó desencarnou e daqui a pouco ela vai reencarnar, se já não reencarnou. Ela não vai mais ser minha avó encarnada. Ela vai ser uma criança. Pode ser minha filha, minha neta, eu não sei. Mas ou não vir para nossa família. Mas a nossa ligação de amor vai permanecer pela eternidade, né? Daqui a pouco vai dar um tempo que a gente vai estar, quem sabe, ela encarnada e eu não, né? E isso acontece. Às vezes a gente fica um bom tempo, mas a gente vai se encontrar de novo. Então é isso que nos conforta, que nos consola. Porque achar que é um Deus que castiga, que pune, que um vai para o céu, o outro vai para o inferno, isso é doloroso, né? Então essa doutrina nos consola. Para finalizar, eu vou ler uma mensagem do livro, até eu fiz foto lá na Casa Espírita, é o Vivendo o Evangelho. É muito bom esse livrinho. E ele tem os comentários sobre esse capítulo do Evangelho. E a mensagem é dívidas. E ela diz o seguinte: a reencarnação revela na família os acertos e os erros das vidas anteriores. Filho ajustado, filho problemático, filho deficiente. Marido responsável, marido leviano, marido tirânico. Esposa compreensiva, esposa geniosa, esposa perturbada.
irmão companheiro, irmão adversário, irmão enfermo, parente simpático, parente inimigo, parente complicado, pais amigos, pais indiferentes, pais autoritários. O cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. Eu vou ler de novo. O cenário familiar é o passado no presente, exigindo reajustes e transformações. A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos no pretérito voltam aos dias de hoje, através da reencarnação, como dívidas a serem resgatadas. Jesus é o avalista. Mas, no banco da evolução, ninguém transfere o débito. O devedor é quem paga. Né? Então, mas a gente paga para um credor que ele é muito bondoso. Que é puro amor, que é pura benevolência. A gente não vai fugir de pagar, mas a gente paga para um pai amoroso. Então, que a gente consiga saldar os nossos débitos nessa vida, com a nossa família, com muito amor, com muito acolhimento. Por hoje, acho que era isso. Muito obrigada pela oportunidade e tenha uma boa noite. Então, Priscila, nós é que agradecemos essa oportunidade, essa bela mensagem, com certeza. E nesse momento, então, nós vamos dar aquela paradinha para nos conectar novamente à espiritualidade, talvez refletir nestas palavras de hoje sobre a família, muito importante, né? E eu convido os trabalhadores da casa que se aproximem. Podemos fechar nossos olhos, entrar em contato com a espiritualidade maior que aqui se encontra e refletir mais um pouco. O lar na Terra é um bendito laboratório para as experiências da evolução do espírito. A família constitui uma verdadeira escola na qual recebemos aquilo que afetivamente para nós está reservado nesta existência. Este núcleo de convivência é um educandário de excelente qualidade para os ajustes das mais variadas naturezas, sendo sempre uma oportunidade de crescimento espiritual. Retornam como nossos familiares espíritos com os quais necessitamos conviver e aos quais devemos aprender a amar. Na vida familiar, os espíritos vinculados têm a convivência necessária para aprender comportamentos saudáveis, para praticar o amor e o respeito mútuos. É por esta razão que habitualmente não se tem a família que se gostaria de ter, mas aquela que necessitamos para valiosas conquistas espirituais. Deus, em sua finita bondade, frequentemente nos permite o retorno junto a alguns espíritos com os quais já tenhamos evoluído afetivamente, sendo para nós os familiares que mais nos amam e por nós são amados. É possível entender, portanto, que o ambiente que temos em nossa casa é resultado da semeadura que fizemos em passado distante. Por esta razão, não devemos desdenhar a família que temos, e muito menos desejar abandoná-la. Ao tomar tal atitude, estamos deixando de aproveitar uma grande oportunidade de ajustamento.
Irmãos que não querem nos amar e que por vezes nos fazem sofrer, devem ter da nossa parte o amor como resposta, pois esta é uma maneira de progredirmos. Filhos problemáticos nos são dados para que aprendamos a amar incondicionalmente. Jamais devemos maltratá-los ou abandoná-los. Não lamentamos o ninho doméstico que se encontra conturbado ou desfeito, nem a solidão que possamos sentir. Entendamos que provavelmente é uma lição pela qual necessitamos passar no caminho desta evolução. O lar é em realidade a primeira escola da vida física e a família é o mecanismo superior para a valorização da harmonia em nossa existência. Então, agradeçamos sempre a Deus esta oportunidade a nós concedida, que se chama família. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos, que todos tenham uma ótima noite e um bom retorno aos seus lares. Muito obrigada.